Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Maria Castelo Branco e com a Leonor Rosas. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. No episódio de hoje, e também no próximo episódio, vão ter direito apenas a mim e a Maria Castelo Branco a explicar-vos os grandes temas da semana, seja a nível nacional ou a nível internacional, porque a nossa Leonor Rosa está neste momento na China a fazer uma viagem muito maravilhosa e nós desejamos-lhe que tenha uma ótima viagem, que regresse de forma muito, muito rápida para nós, para podermos continuar a fazer o único painel de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Mas vou começar imediatamente e introduzindo aquilo que é o tema que não conseguimos escapar esta semana. No passado dia 3 de setembro, o elevador da Glória descarrilou e a tragédia, infelizmente, causou até ao momento 16 vítimas mortais e vários feridos, alguns destes ainda internados em cuidados intensivos e que, para além de já estarem identificadas estas pessoas, desejamos certamente, e tenho certeza que a Maria me segue nisto, que as suas melhoras sejam muito rápidas e desejamos as maiores condolências às vítimas, às famílias das vítimas e, claro, aos amigos das vítimas. Parece que nesta semana, no fundo, passou um ano político, porque Carlos Moedas teve a capacidade de ter ido ao Conselho de Ministros extraordinário, ter ido buscar respaldo político também a Belém, ter feito uma conferência de imprensa depois com o Primeiro-Ministro, em que não respondeu às perguntas dos jornalistas. Ainda existiu uma conferência de imprensa logo no próprio dia da tragédia pelo administrador da Carris, e Carlos Moedas acabou por também dar uma entrevista à SIC no passado domingo, à noite, que foi motivada certamente depois e por um conjunto de reações políticas pelos diferentes partidos da oposição, mas também pelo próprio Presidente da República. E sem mais demoras, passo para ti, Maria, perguntando-te: achas que a entrevista de Carlos Moedas lhe correu bem? Repara, Carlos Moedas, nada disto correu bem a Carlos Moedas, mas o grande problema de Carlos Moedas de 2025 é o Carlos Moedas de 2021. E isto eu sei que isto está toda a gente farta de dizer, mas é que tem que ser dito, porque não é uma questão de... Esta questão de Carlos Moedas não é uma questão de Carlos Moedas ter que se demitir. Eu não acho que Carlos Moedas tenha que se demitir, sinceramente. Mas eu também não achava que Jorge Coelho tinha feito bem em 2001, quando se demitiu depois da queda da ponte entre os rios. Isto é, acho que é honrável, mas acho que não era preciso ter que se demitir. Não pediria a sua demissão, repara. Mas Carlos Moedas, quando falou de Fernando Medina de 2021, de um problema dos dados de cidadãos portugueses com a embaixada russa, Carlos Moedas pediu a demissão de Fernando Medina e falou, implicitamente, do caso de Jorge Coelho, não é? Porque ele disse que havia pessoas do Partido Socialista, inclusivamente, que tinham já tomado decisões, não disse assim, mas quase uma coisa honrável, porque na política já nada é como era, e que mesmo por erros técnicos têm que se tomar responsabilidades políticas, e ele falou disto quase como um padrão moral. Mas depois, quando acontece uma coisa a Carlos Moedas que possa ser remotamente parecida com a coisa que aconteceu a Jorge Coelho, que ele achou que era muito bem, não faz a mesma coisa. E esse é o meu principal problema. Repara, não é o que aconteceu, ou a resposta de Carlos Moedas no geral. Acho que Carlos Moedas esteve mal na entrevista e logo no dia porque se vitimizou, mas há outra coisa que é, há uma incongruência brutal de Carlos Moedas na sua ação política, naquilo que exige aos outros e depois aquilo que faz.
repara, mas sim, pois mais do que incongruência, é uma vitimização enorme, porque Carlos Moedas está a dizer que ele é o principal interessado em saber o que é que se passou. Ele. Não é as famílias das vítimas. Nem são as pessoas que tiveram, que ficaram feridas com o que aconteceu. Nem são os eleitores em Lisboa ou os cidadãos portugueses no geral. É Carlos Moedas. Eu acho isto inacreditável, não é? Carlos Moedas é o explicador, é o principal interessado em saber o que aconteceu para depois explicar a toda a gente. Ele não é o principal interessado em saber o que aconteceu. Mas dito isto, não sei como é que isto vai afetar Carlos Moedas para as eleições autárquicas. Gostava de ter uma teoria, mas não sei neste momento. Tu sabes, Adriana? É exatamente essa a minha questão. Eu tenho vários pontos sobre esta entrevista, mas parece-me, acima de tudo, que Carlos Moedas tem receio do possível impacto eleitoral. Bom, no sentido em que nem devo dizer possível, porque vai ter impacto eleitoral. Não consigo prever qual será o impacto, ou seja, se o irá afetar negativamente ou se irá afetá-lo positivamente. E acho que o cálculo que Carlos Moedas fez ao dar a entrevista foi muito simples, que foi... eu devo prever todas as circunstâncias neste momento, e claro que está a fazer jogo político sem qualquer circunstância. Tenho a certeza que lhe passou pela cabeça, como várias pessoas tinham pedido, a sua circunstância de permanecer no cargo ou não. Tudo isso deve ter sido pesado, especialmente depois das declarações do Presidente da República, porque acho que Carlos Moedas percebe que um incidente destes, e não só o incidente, mas durante a campanha eleitoral, e até lá não se falar de outra coisa que não seja este acidente, porque é importante relembrar que o relatório preliminar que existe vai ser final daqui a mais ou menos 40 dias e, portanto, vai voltar a existir uma ronda de mediatismo relativamente à questão. Depois, se trabalhos jornalísticos forem feitos relativamente a declarações que Carlos Moedas e Kika Risch fizeram, por exemplo, relativamente ao aumento do orçamento para a manutenção na questão dos elevadores e dos ascensores, que já me parece que há aqui alguma descoordenação e incongruências, mais ainda se poderá falar sobre o assunto. E acho que Carlos Moedas tem noção que, sendo incumbente, não é fácil de prever se a sua incumbência na Câmara de Lisboa lhe permitirá ter essa circunstância de permanecer na Câmara de Lisboa de forma positiva ou não, ou seja, se a sua incumbência é positiva ou não. E acho que foi mesmo este peso que Carlos Moedas deve ter estado a pensar e deve ter visto esta circunstância junto com a sua campanha e tudo mais, e decidiu dar a entrevista. Eu acho que eu vou avaliar a questão politicamente no geral, no sentido em que se lhe saiu bem, foi bem sucedido na entrevista ou não. Eu acho que sim. Eu acho que na entrevista, uma coisa é aquilo que nós analisamos como comentadores, como pessoas que, de facto, ele ter chamado sicários a Pedro Nuno Santos e outras pessoas do Partido Socialista é algo que para nós, e francamente acho que lhe ficou bastante mal ter feito esse comentário, mas no plano global de qual é que era o seu objetivo em fazer a entrevista, eu acho que o objetivo que ele tinha era passar a imagem, porque é isso que é pertinente nesta questão do acidente, que estando ele ao leme, os lisboetas podem ficar mais descansados do que sendo Alexandra Leitão estar ao leme neste acidente trágico e a conseguir gerir as questões da Câmara Municipal. Uma das maiores falhas, até nas sondagens, inclusive é que o ICS e o Expresso fizeram, é a incapacidade de Alexandra Leitão penetrar para o eleitorado, ter um perfil executivo e dar confiança às pessoas de que consegue, de facto, manobrar todas as complexidades que ser presidente da Câmara de Lisboa tem. Eu acho que nisso ele foi bem sucedido. Agora, não acho que ele estivesse a fazer uma entrevista a pensar apenas no seu legado como presidente da Câmara de Lisboa e a um futuro runner-up para ser candidato e futuro presidente da Câmara de Lisboa. Acho que ele está a pensar na sua carreira política a longo prazo. Por isso é que, quando colocou e disse claramente a questão de a responsabilidade política só tomaria se alguém lhe conseguisse apontar que existiu uma falha técnica por dificuldade orçamental culpabilizada e fácil de culpabilizar Carlos Moedas, foi isso que ele deixou em cima da mesa, também porque, é importante relembrar, existem vítimas que não são portuguesas, em países que podem acionar processos civis
contra a Câmara Municipal de Lisboa e também foi uma forma de deixar claro que, a título próprio, não considera que tenha responsabilidade penal, cívica, seja o que for, relativamente ao acidente. Queria só fazer mais um comentário sobre a questão de Jorge Coelho e a questão de Fernando Medina, que eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a comparação que Carlos Moedas fez e invocar Jorge Coelho foi muito infeliz, porque não é verdade que Jorge Coelho tivesse alguma indicação daquilo que poderia vir a acontecer na Ponte Entre Rios. É falso. Existia um problema de pavimento que já era conhecido, existiam relatórios sobre o pavimento, não existia qualquer tipo de indicação de que uma das fundações da ponte poderia ruir e que iria chegar ao ponto em que chegou. Portanto, acho que lhe ficou mal, e dado que Jorge Coelho tem uma família viva e já não está entre nós, acho que francamente lhe ficou mal e que devia ter sido melhor aconselhado neste aspecto. Relativamente a Fernando Medina, acho que são duas coisas completamente diferentes e acho que se tivesse ficado por aí era uma declaração não só não infeliz, mas justa. Porque no caso de Fernando Medina existia um funcionário sobre a sua alçada, trabalhava diretamente com ele, escolhido por Fernando Medina e mantido por Fernando Medina, que tinha sido consecutivamente avisado por ativistas, por organizações, que existia cedência de dados à Embaixada e também ao governo russo relativamente a nacionais não portugueses, mas que estavam a viver em Portugal, que foram ignorados consecutivamente. Não existe uma indicação de que foi dito a Filipe Ana Correia Correia que existia um problema de um cabo que não era possível de ser visto nas vistorias neste momento e que a qualquer momento poderia acontecer uma tragédia no Ascensor da Glória. Acho que são coisas distintas e acho que se Carlos Moedas tivesse ficado por esse exemplo, tinha sido muito mais bem sucedido. Mas passo-te para ti, Maria, perguntando-te uma coisa que também francamente assolou-me durante estes dias, que é a descoordenação dentro do próprio Partido Socialista, porque José Luís Carneiro e Alexandre Leitão também, devo dizer, eu tenho várias críticas à sua capacidade de poder ser candidata e futura Presidente da Câmara de Lisboa, mas acho que tem tido uma posição muito digna e moderada nesta circunstância. Não pediu em nenhuma circunstância a demissão de Carlos Moedas, José Luís Carneiro também não o fez, mas Pedro Nuno Santos, do alto das suas redes sociais, fez exatamente o oposto. E até na entrevista que Alexandre Leitão deu depois também à SIC, foi perguntado por Clara de Sousa se não achava que o Partido Socialista há duas vozes que tinham um impacto negativo para ela e para a sua campanha. Tu achas que tem? Repara, o Partido Socialista, eu acho que Alexandre Leitão teve uma posição muito moderada e bastante digna, assim como José Luís Carneiro, e depois tivemos Eurico Brilhantias, que é o líder parlamentar, a ter uma posição mais extremada em relação à decisão de Carlos Moedas de não se demitir e à gestão de Carlos Moedas desta crise, e tivemos Pedro Nuno Santos, o ex-líder do Partido Socialista, a falar também. Eu acho que é uma descoordenação, mas sinceramente acho que há uma descoordenação em tudo. Para mesmo o próprio Carlos Moedas foi bastante descoordenado na resposta. Sim, não acho que ajude Alexandre Leitão, mas eu acho, repara, Carlos Moedas chamou sicários às pessoas do Partido Socialista, e mesmo Alexandre Leitão tendo sido bastante moderada e tendo tido uma resposta bastante digna no sentido de respeitar a tragédia e de não querer fazer aproveitamentos políticos e de tentar que não lhe colassem essa imagem, porque é muito fácil colarem essa imagem e ninguém gosta disso. Acho que é uma tragédia que lá está, que não deve ter aproveitamentos políticos, e isso não quer dizer que não tenha que se apurar responsabilidades políticas, ok? Porque há erros técnicos, repara, não se sabe ainda exatamente o que é que se passou, no sentido em que não se sabe se as denúncias dos trabalhadores da Carris, que os trabalhadores da Carris dizem que fizeram à Carris, não se sabe até onde é que essas denúncias chegaram. Não se sabe se elas existem, mas quer dizer, ou eles enlouqueceram todos ao mesmo tempo, ou hão de existir. Porque estes trabalhadores da Carris denunciaram inclusivamente que o cabo, que sabemos agora pelo relatório preliminar que se partiu, denunciaram inclusivamente que o cabo estava laço. A laxidão de um cabo neste contexto é muitíssimo grave. E quem quer que seja que terá ignorado estes avisos, se eles existirem, mas eu imagino que existam, porque os trabalhadores todos estão a dizer que existem, lá está, não me parece que tenham enlouquecido. Quem tiver ignorado
tem uma responsabilidade muito grande sobre o que se passou. Mas repara, ainda ninguém sabe muito bem. Mesmo eu que estou aqui a dizer, posso ter que voltar atrás no que estou a dizer, porque pode ser uma coisa diferente. No sentido em que estamos muito próximos da tragédia. E, portanto, é muito difícil tirar grandes conclusões. Mas que tem que haver responsabilidades políticas, tem que haver. Que eu acho que o Presidente da Carris devesse ter demitido. Acho que o Presidente da Carris se deveria ter demitido imediatamente. Porque correu alguma coisa muito mal sob a sua alçada. E, no entanto, o Presidente da Carris veio dizer que tinha corrido tudo bem. Que é uma coisa extraordinária. E eu, inclusive, Mas repara, ele colocou o lugar à disposição. Aparentemente, Carlos Moedas é que não aceitou a demissão. Pronto, e eu não percebo como é que Carlos Moedas não aceita a demissão do Presidente da Carris, porque acho que o Presidente da Carris não se demitir coloca ainda mais pressão sobre o próprio Carlos Moedas. Porque se não há responsabilidade tomada numa das instâncias de decisão, passa para cima. E passa para cima ou para Filipe Anacoreta Correia ou para Carlos Moedas. E num caso extremo é Carlos Moedas, porque Carlos Moedas é que tutela politicamente tudo, inclusivamente a Carris. Mas eu não acho que Carlos Moedas se devesse demitir. E acho que a instância de decisão mais próxima daquilo que se passou foi o Presidente da Carris, que inclusivamente é uma nomeação política, foi uma nomeação política de Carlos Moedas, e não percebo como é que Carlos Moedas não aceita a demissão do Presidente da Carris, porque acho que quanto mais o Presidente da Carris se mantém no cargo, especialmente depois da comunicação que fez, e eu tenho que dizer, foi o primeiro a disponibilizar-se para perguntas dos jornalistas, mas ao mesmo porque Carlos Moedas demorou 48 horas, eu não estou em erro, a responder a perguntas, que é uma coisa extraordinária, é extraordinário. Portanto, houve uma descoordenação enorme. O Presidente da Carris disponibiliza-se para responder a perguntas, mas ao mesmo tempo diz que correu tudo bem. Não correu tudo bem. Morreram pessoas no equipamento da Câmara e da Carris. Não correu tudo bem. Portanto, eu acho que houve uma descoordenação geral. Acho que não ajuda o Partido Socialista não falar a diferentes vozes. Acho que o Partido Socialista tem tido este problema. Acho que José Luís Carneiro vai ter o mesmo problema, já teve e vai continuar a ter, que Pedro Nuno Santos já teve, porque o Partido Socialista está com um problema de liderança. Porque o vácuo de António Costa deixou a saída de António Costa deixou este vácuo que é muito difícil de preencher, muitíssimo difícil de preencher, e que Pedro Nuno Santos não conseguiu. Eu acho que, se tu te lembras, nós falámos várias vezes destas várias cabeças do Partido Socialista a dizerem coisas muitíssimo diferentes sobre variadas situações, nomeadamente o Orçamento do Estado, etc, etc, que não ajudava o próprio partido. E neste caso acho que não ajuda o próprio partido, mas acho francamente acho surreal a entrevista de Carlos Moedas chamar de sicários às pessoas do Partido Socialista, inclusive a Alexandra Leitão, que não tem dito nada, que não tem tentado não fazer um aproveitamento político. Agora, eu acho que se Carlos Moedas ganha ou não com isto, eu acho que depende do sucesso da sua estratégia de vitimização neste caso. Não sei se tu concordas comigo, mas acho que vai depender do sucesso, porque Carlos Moedas está claramente a tentar fazer uma estratégia de vitimização, não sei se vai funcionar. Começou logo com: eu sou o principal interessado em saber o que é que se passou. Agora, em relação ao Partido Socialista, dá-lhe jeito dizer que todos no Partido Socialista são sicários e que tiveram um aproveitamento político. Dá-lhe jeito que o Chega tenha feito a moção de censura. Não sei como é que isto se vai processar daqui para a frente, mas eu estou expectante dos relatórios que sairão a explicar exatamente o que é que aconteceu e exatamente o que é que aconteceu aos relatórios ou às queixas dos trabalhadores da Carris, que já tinham notado que alguma coisa se passava com este elevador, especificamente com este elevador, que já tinha descarrilado em 2018, repara. Já tinha descarrilado em 2018 e na altura não houve feridos, não houve mortos, e por isso mesmo, eu acho. Exato. Pronto, é exatamente esse o meu ponto, que é, eu acho que é precisamente por isso, infelizmente, neste Portugal, que é trágico, eu já falei disto várias vezes, mas eu acho que foi por isso mesmo, infelizmente, que não mudou nada. É porque não houve tragédia. É porque em Portugal, enquanto não há tragédia, não se mudam as coisas, que é uma coisa que me aflige neste país, mas é um modus operandi nosso. Espero que mude, no entretanto. Se calhar mudará com a nossa geração, Adriana, não sei. Mas é inacreditável, é inacreditável. Toda esta situação é uma tragédia sem nome e
e não há responsabilização política, mas eu também não sei se responsabilização política mudaria alguma coisa, porque acho que o problema é muito mais estruturado. Eu acho que há aqui alguns pontos que eu quero ressalvar. Tu falaste dos trabalhadores e tem vindo João Ferreira várias vezes à televisão como a voz e o arauto dos trabalhadores portugueses. É pena que os trabalhadores portugueses não vejam o PCP como a sua representação política neste momento, mas tem existido, existe aproveitamento político? Sim, existe aproveitamento político. Quando eu ouço Alexandra Leitão, por exemplo, a dizer que vai, se for presidente da Câmara de Lisboa, vai repensar, internalizar a manutenção da Carris outra vez, quando ela sabe perfeitamente, porque foi quando António Costa era presidente da Câmara Municipal de Lisboa que iniciou a externalização dos serviços de manutenção da Carris, que pessoas de 60 anos que se reformaram com uma capacidade de especialização que existia, de conhecimento passado de geração em geração, quando se reformaram, não existem muitas pessoas de 20 e 30 anos que queiram ser guarda-freios ou responsáveis de manutenção da Carris, e portanto é evidente que há um conhecimento que com o passar do tempo se vai perder, é evidente. E também é errado e é falso, e isso também acho que é um aproveitamento político, passar-se a ideia de que esta tragédia poderia ter sido evitada se não existisse uma subcontratação a serviços privados, como vi várias pessoas a fazer, inclusive várias pessoas do Bloco de Esquerda e algumas pessoas do Partido Socialista a fazerem, de que agora vamos utilizar como bode expiatório a empresa de manutenção sem qualquer indicativo, sem qualquer componente técnica pelas entidades responsáveis e autoridades que têm que estar a fazer a inspeção o dizerem. Portanto, acho que isso não é só lamentável, eu não sei em que Portugal e em que mundo vivem. Era bonito e era muito. Era aquela ideia, de vender aquela ideia não só do ascensor, mas também de Lisboa, ainda aquela Lisboa encapsulada no tempo e que existem aqueles trabalhadores ainda à disposição das empresas municipais para estarem internalizados e fazerem aqueles trabalhos como se isso fosse uma coisa que se mantivesse. Não é verdade e não existe. Esse é o primeiro ponto que eu gostava de deixar. Em segundo lugar, eu não vou falar, eu peço imensa desculpa, eu não sou especialista em cabos e estar agora a fazer declarações muito concretas sobre se os trabalhadores falaram sobre aquele cabo em específico. Eu li o relatório, por exemplo, da autoridade que dizia que não era possível perceber o desgaste do cabo a não ser que existisse um desmontar completo do elevador. Eu vou-me reger por aquilo que eu li das inspeções técnicas e não por algum tipo de opinião que eu tirei por agora me ter super especializado em questões de engenharia civil. Peço desculpa, não vou fazer isso. Portanto, eu vou esperar de facto pelos relatórios e nisso tens razão, Maria, como eu disse há bocado. Acho que depois de serem relatórios mais concretos, acho que Carlos Moedas vai ter que voltar a este tema sem dúvida nenhuma. Aliás, se conseguir sair dele até lá. Acho que tu falavas da campanha de vitimização de Carlos Moedas e eu vou só terminar com isto. Eu não acho, ele está a trabalhar para o eleitorado, está a trabalhar para uma eleição em que ele está a 5 pontos de distância de Alexandra Leitão. Portanto, o principal objetivo dele é, como eu disse há pouco, deixar claro que numa tragédia destas e naquilo que é a gestão do dia-a-dia da Câmara Municipal de Lisboa, ele é muito mais confiável do que Alexandra Leitão. E eu não acho, sinceramente, e é a única coisa que eu vou dizer sobre o possível impacto que isto poderá ter a nível eleitoral, eu não acho, sinceramente, que o eleitorado, ou seja, quem for, considere que a responsabilidade última de uma tragédia destas seja do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Não acho. Não acho que se seja passível, nem acho justo que seja imputável ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa uma tragédia destas. Se ele considera que deve ter a responsabilidade política é outra questão, mas não acho que o eleitorado lhe impute isso. Acho que pode sim existir, e isso sim pode ser um problema para ele, uma incapacidade de falar sobre seja o que for até as autárquicas em Lisboa do que esta tragédia, que é horrível, é muito danosa, é muito grave, mas acho que é até um desserviço para uma cidade que tem tantos problemas, que precisava que tantas questões fossem abordadas. Eu já fiz tantas críticas a Carlos Moedas por exemplo, tentar vender à comunicação social internacional que Lisboa é a melhor cidade para vir o investimento estrangeiro para cá, mas depois para a comunicação social portuguesa é quase como se Lisboa tivesse uma pessoa com uma faca em todas as esquinas. Portanto, ele tem uma mensagem
relativamente à questão de segurança que não é congruente e toda a questão da habitação e todos os problemas graves que a Câmara Municipal de Lisboa tem, eu tenho muito receio e acho sim que isso depois é que é difícil de conseguir contabilizar se é favorável ou não para ele. Eu acho que ele considera que não é favorável se estivermos permanentemente a falar sobre esta tragédia e que mais não seja porque neste momento os restantes elevadores e ascensores estão travados, estão parados e não há nenhuma previsão de quando é que vão poder voltar a estar ativos. E acho que acima de tudo falhou uma coisa a Carlos Moedas e é a principal falha que eu lhe aponto, é que quando foi dar a entrevista à SIC devia levar soluções e respostas. Ou seja, dizer depois desta tragédia é isto que eu vou fazer, eu não me vou demitir, como disse que não ia fazer, mas vou fazer isto para garantir que uma tragédia futura não volte a acontecer. Porque é como tu dizes muito bem, Maria. Estamos habituados a um Portugal em que só se muda alguma coisa de facto quando existe uma tragédia. Mas Carlos Moedas disse que ia fazer política de forma diferente. Fazer política de forma diferente é se esperou 48 horas para falar à comunicação social, era ter algo concreto para levar para a comunicação social e passar para os lisboetas e para os portugueses. Mas, e esperando, e mais uma vez reitero isto, que não aumente o número de vítimas mortais e de facto que as pessoas que ainda estão internadas que consigam sair do hospital em segurança a nível físico, claro que psicologicamente será muito difícil. E antes de passar, gostava de relembrar e deixar claro que temos um herói nesta circunstância que é André Marques, o guarda-freios, que passou os últimos segundos da sua vida, de facto, a tentar salvar aquelas pessoas e isso deixa-me a pensar bastante nestes dias que são pessoas com trabalhos profundamente mundanos e regulares no sentido em que estão constantemente a fazer exatamente a mesma tarefa e que muitas vezes nós olhamos como sendo rotineiros e não propriamente de valor, que depois nestas circunstâncias, nestas tragédias, têm os atos mais heróicos e é mesmo isto. São pessoas a fazerem o mesmo trabalho todos os dias que têm um impacto fundamental na nossa vida como sociedade e gostava de deixar isto claro sobre André Marques. Tenho a certeza que a Maria me secunda nesta circunstância. Mas passando para o nosso segundo tema, porque parece que temos uma ebulição de circunstância internacional. Nós estamos a gravar exatamente hoje, quando nos começam a ouvir, quarta-feira. Durante esta madrugada houve um conjunto de ataques de drones russos no espaço aéreo da Polónia, o que significa que Donald Tusk já veio dizer que poderá acionar o artigo 4º. Isto é evidentemente muito preocupante como comunidade internacional, como Portugal, que somos aliados e fazemos parte da NATO, porque até o próprio Donald Tusk disse nas suas declarações, bem sabemos que estes momentos são dados a um bocadinho de um exagero relativamente à altura, mas Donald Tusk disse inclusive é que nunca estivemos tão próximo de uma situação de ebulição como estamos neste momento relativamente à Segunda Guerra Mundial. Mas antes mesmo de falarmos sobre isso, passava para ti, Maria, porque também tivemos nesta semana a grande notícia de que François Bayrou, que não conseguiu suster e manter-se como primeiro-ministro depois de um voto no Parlamento francês, pediu a sua demissão. O seu ministro da Defesa, que é cessante neste momento, vai sucedê-lo sem sabermos propriamente, depois do quinto primeiro-ministro em tão pouco tempo, se irá manter durante muito tempo. O que é que tu achas, Maria, sobre esta... Porquê que, em primeiro lugar, porquê é que tu achas que, e acho que é importante deixar claro aos nossos ouvintes, porquê é que existiu esta queda deste governo neste momento? Não é como se isto tivesse sido inesperado, não é? Sim, não era inesperado, até porque eu relembro a quem está. Eu estou a rir porque não tem graça nenhuma, mas é que França não está a conseguir ter um primeiro-ministro. Este primeiro-ministro caiu. Porquê? Porque tinha o orçamento do Estado, porque França, os timings são exatamente iguais aos nossos, portanto eles iam ter a discussão do orçamento do Estado agora, iam começar agora a discutir, e esperava-se que Bayrou tivesse feito negociações com o Partido Socialista, em particular o Partido Socialista, mas com todos os partidos da Assembleia, porque neste momento
para quem não está a acompanhar a política francesa nos últimos tempos, a França tem um parlamento trividido, ou seja, tem um bloco da extrema-direita, tem um bloco do centro, que é a aliança do Macron, é a coligação que o Macron chefia, enquanto presidente, mas tem o seu partido e outros partidos numa coligação, e depois tem a coligação da esquerda radical, da extrema-esquerda, com Jean-Louis Mélenchon, que não está no Parlamento, mas é a coligação de esquerda que se apresentou às eleições no passado ano e que, inclusivamente, ganhou as eleições contra todas as expectativas. Portanto, isto está muito em ebulição, mas quem é que foi para o governo? Neste momento, quem está no governo, Bayrou era de Macron, o antigo primeiro-ministro era dos conservadores, mas nenhum está a funcionar. E neste momento, Bayrou não fez, pelo que se parece, até surpreendeu o seu próprio partido e o seu próprio governo, porque eles achavam que quando ele fosse apresentar uma moção de confiança, porque foi por isso que ele caiu, foi porque a moção de confiança não foi aprovada, acharam que era uma jogada política brilhante porque ele teria conseguido encontrar interlocutores. E, portanto, a moção de confiança iria passar. Não passou. E Bayrou escolheu este momento para fazer uma espécie de epitáfio, porque ele escolheu este momento para alertar França para um problema muito grave que a França está a passar, porque a dívida pública francesa está próxima dos 115% do PIB. França está com uma estagnação económica nunca vista, com uma dívida nunca vista, e ele está a fazer a sua campanha política, não foi para passar o orçamento, nem foi para o seu partido, foi para alertar os franceses, a consciência francesa, de que algo tinha que mudar. Não mudou, porque o que seguiu a seguir foi, obviamente, a conversa política a seguir, que é quem é que vai recolher a força desta jogada de Bayrou, quem é que vai suceder, quem é que vai negociar o orçamento. E Macron aqui tinha uma opção, que era escolher outro primeiro-ministro, portanto seria o terceiro primeiro-ministro após as eleições do ano passado, que não clarificaram nada. Tinha a opção de dissolver o Parlamento, mas a opção de dissolver o Parlamento é muito complexa, porque quem está à frente nas sondagens, por muitíssimo, é o RN, que é o partido de Marine Le Pen. Marine Le Pen não pode concorrer, por causa de uma decisão do tribunal, de que ela terá entrado em jogos de corrupção a propósito de dinheiro europeu na Europa, mas ela só nem poderá concorrer, em princípio, saber se há mesmo a decisão final no próximo ano, mas em princípio nem sequer vai poder concorrer nas presidenciais. Mas quem é que concorreria por ela? É um dos políticos mais conhecidos e mais populares de França, segundo as sondagens deste momento, que é o Jordan Bardella, que é eurodeputado, é muito jovem, tem mais ou menos a nossa idade, Adriana, um bocadinho mais velho que nós, mas é um político que tem tentado moderar-se para conseguir mais votos e tem funcionado. Portanto, a RN provavelmente ganharia. Havia também quem dissesse que isto poderia ser porque Marine Le Pen ia governar num beco sem saída, porque a situação económica de França está muitíssimo frágil, aliás, como Bayrou tentou alertar, mas Macron decidiu nomear o seu ministro da Defesa, que é um velho aliado de Emmanuel Macron, que não sei se vai conseguir passar um orçamento, mas neste momento nós temos França, que é a segunda maior economia da Europa, completamente paralisada. E se nós olharmos isto, para passar para ti, Adriana, para falares daquilo que falaste já na introdução deste tema mais internacional, da Europa no geral, daquilo que se está a passar com a Polónia, daquilo que se passa na Europa como um todo. É que a Europa habituou-se a viver por baixo do guarda-chuva americano. E eu sei que isto é uma lapalice, mas é importante nós falarmos disto, porque o que está a acontecer com a Europa é que nós não temos autonomia estratégica. Nós estamos a falar de autonomia estratégica, mas nós não sabemos de onde é que virá o esforço da autonomia estratégica. Nós já falamos em todos os países estão a falar de gastar mais em defesa, mas é que, porque a guerra na Ucrânia mostrou o preço da dependência dos Estados Unidos, especialmente com o presidente dos Estados Unidos como Donald Trump, mas depois não podemos admitir, as democracias europeias não conseguem admitir, porque é muito difícil que o preço de aumentar a autonomia estratégica provavelmente será retirado das escolas, dos hospitais, das pensões, dos polícias, por exemplo.
que é uma coisa que nem aqui em Portugal o Almirante Gouveia Mel se atreve a dizer, apesar de já ter dito no início, mas depois percebeu que era altamente impopular eleitoralmente, porque nós temos que perceber de uma vez por todas que a ambição de nos protegermos vai implicar escolhas. E eu aqui, para terminar, gostava de falar, porque eu tenho falado muito disto, mas o Mário Draghi tem falado da necessidade, eu acho que falei disto no último episódio, da necessidade de nós fazermos uma espécie de Eurobonds, como fizemos no Covid, para a defesa. Isto é importante. Eu não sou federalista europeia, nunca fui, mas eu acho que temos que ser pragmáticos. Acho que o joint borrowing, ou seja, estes Eurobonds, ou pedirmos a dívida conjunta como União Europeia e não como cada país individual, é uma questão muito complexa, porque poderá levar a uma federalização da União Europeia, como levou à federalização da Alemanha no século XIX, como levou à federalização dos Estados Unidos depois da Guerra Civil, mas acho que é uma discussão que tem que se começar a ter, e acho que agora é a altura ideal, ironicamente, porque a França está absolutamente congelada e porque, se nós olharmos para a Alemanha imediatamente ao lado, que é a economia mais importante da União Europeia, a Alemanha está com muita dificuldade por causa das tarifas que estão a ser implementadas por Donald Trump. Portanto, a Europa está num momento surreal. Eu acho que esta ilusão da bonança depois da Guerra Fria, em que a Europa esteve durante muito tempo debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos, está a cair por terra, e acho que a França é dos principais países a sofrer isso, e acho que não é um caso isolado de França. Portugal tem repetido muito a política francesa, portanto acho que é muito importante olhar para a política francesa, e neste momento está absolutamente paralisada, não só em termos políticos, mas em termos económicos. Bayrou tentou alertar a consciência pública, não conseguiu, foi um epitáfio falhado. Eu acho que essa é a verdadeira tragédia, é que ele está a falar num tempo em que já não se ouve, porque é uma coisa, ele está a falar do médio prazo, longo prazo, e já ninguém ouve. A política está muito focada no curto prazo, mas eu acho que isso é verdadeiramente trágico, porque o que se está a passar em França está a preocupar muitíssimo, mas eu acho que pode ser uma boa forma da Europa começar a repensar a sua autonomia estratégica verdadeiramente. Não sei se tu concordas, Adriana, especialmente com o que se está a passar. Quer dizer, a ameaça russa é uma ameaça cada vez mais... Claro que não vai, como tu disseste uma vez, com muita graça, a Rússia não nos vai entrar pela trafaria, mas, Sim. mas é uma ameaça muito presente. Para Portugal, muito menos do que para vários países, mas há países que estão ali na fronteira com a Rússia, como a Polónia, que estão a sentir isso cada vez mais. Sim, tu tens toda a razão, Maria, e é interessante porque é mesmo isso, nós somos aquele país assim muito periférico que acha que nunca nada nos toca, mas o grande problema, e tu disseste muito bem, o Bayrou tentou deixar isso bem claro e explicar o problema que era terem um quinto governo em tão pouco tempo. Ter uma moção de confiança rejeitada por 63% dos deputados, ter o quinto governo em tão pouco tempo, desde as últimas legislativas o terceiro, quando o grande problema que motivou isto tudo, e que Bayrou deixou isso muito claro, é que os juros da dívida pública francesa há 10 anos, que é um sinal claro de qual é que é a capacidade e estabilidade de uma economia, tiveram um pico de 3,6% na última semana, e nesta semana já está de novo a 3,49%, é muitíssimo grave para a capacidade francesa também de conseguir mostrar, não só Bruxelas, que tem capacidade económica e consegue ter pujança económica, mas também para se financiarem a nível europeu. É evidente que os bonds governamentais franceses, e eu não quero ser mesmo muito técnica, mas ou seja, a capacidade de França se conseguir e o país se conseguir financiar para um conjunto de coisas que a França precisa de fazer neste momento, fica mesmo muito debilitado. Acho que existe um perigo, e tu falaste isso há pouco, e é mesmo muito relevante, que era o facto de grandes potências económicas e políticas europeias, pós a crise de 2008 e consecutivamente 2012, se considerar que era impossível que voltasse a existir um rebentar da bolha, mas a verdade é que em vários países europeus há um enorme desfazamento entre a capacidade das bolsas financeiras e
de medir a capacidade real dos europeus viverem e da qualidade de vida e como estão a conseguir suportar o custo de vida entre salários e habitação e o custo de vida em si e de viverem de forma plena e de conseguir existir uma classe média europeia, existe um desfazamento muito concreto e muito claro. E acho que existiu, e tu falaste no relatório do Draghi, mas eu costumo ressalvar o relatório do Letta também, porque esta ideia de que ficar sempre a Europa à espera e sobre as decisões da Reserva Federal Americana, de estarmos a achar que os americanos vão sempre olhar-nos como um aliado económico, plot twist, aquilo que Donald Trump está a fazer a nível de tarifas é uma machadada na capacidade europeia de conseguir fomentar indústria e de não ficar a própria indústria europeia muito mais isolada quando estamos a ver que neste momento Donald Trump escolheu fazer esquecer completamente os seus aliados num plano macro a mais longo prazo de se sobrepor à própria China. Portanto, neste momento os Estados Unidos não veem a Europa como um aliado económico. E passando para a segunda parte daquilo que eu falei na introdução, que eu acho também é muito relevante, de não nos ver também e neste momento não sermos vistos como aliados, seja militares ou seja ou até mesmo a nível de segurança mundial. Eu falei da circunstância da crise do que aconteceu esta noite. É uma novidade sim existir um infringir do espaço aéreo de um país aliado da União Europeia. Francamente não sei e da NATO, e não sei inclusivamente como é que só aconteceu neste momento, porque há tanto tempo que já estamos com a guerra na Ucrânia e tudo aquilo que está a fazer e a devastação enorme que está a acontecer na Ucrânia. Acho que chegou a um ponto que os europeus ficaram muito com a sensação é algo que está a acontecer lá, portanto, que não nos vai tocar. A própria von der Leyen a preparar o discurso do State of the European Union estava muito focada na questão de Gaza, de Israel, até ia anunciar um corte parcial dos acordos comerciais com Israel e iria tomar uma posição mais forte. E depois, do nada, à meia da noite, temos um país que faz parte da União Europeia que, de facto, que está mesmo muito próximo da Ucrânia e que percebe que não existem limites para aquilo que é o autoritarismo de Putin, não existem limites para o facto de, neste momento, Putin já nem ter receio de que a União Europeia tenha uma ação militar, porque é visto que é visto que é um debate que está a ser feito nos países europeus sem existir grande conclusão. Eu lembro-me de há meses, e tu certamente também, Maria, com a candidatura do Almirante Gouveia Melo, estarmos a discutir um aumento do PIB para a defesa nacional em conjunto, e também a nível da defesa europeia caiu completamente por terra. Parámos de falar sobre isso, esse debate parou de ser dito e de ser tomado pelos diferentes países europeus, e depois parece que estamos sempre a correr atrás do prejuízo, no sentido em que parámos de falar sobre essa questão. Certamente que o discurso de von der Leyen vai ser também muito focado agora nesta questão, e depois vamos estar durante as próximas semanas a nível de política europeia a discutir a defesa conjunta europeia, e estamos assim em ciclos sem ter uma estratégia de longo prazo, seja a nível económico, seja a nível industrial, seja francamente a nível de defesa. Eu não sou federalista também como tu, Maria. Acho que aquilo que é a proposta que já foi colocada e que tu falaste há pouco dos Eurobonds, é uma proposta muito difícil de ser passada até a nível de Conselho. Temos países como a Hungria que são aliados de Putin, seja políticos, seja económicos, seja em vários aspectos, e portanto vamos chegar à conclusão que de facto a União Europeia, na vida concreta dos europeus, não consegue ter resposta para nenhum dos problemas que nós nos estamos com que nós nos estamos a deparar neste momento, e é francamente uma pena. Vamos ver e esperemos que no próximo episódio, quando o fizermos, que esta questão da Polónia já esteja mais calma e pacificada, e que o invocar do artigo 4º da NATO seja muito mais simbólico do que outra coisa. Mas porque mais uma vez chegamos ao limite do nosso tempo, e para vos passar para uma nota e notas mais positivas, e também porque sabemos que é uma das componentes do nosso episódio que vocês gostam mais, pergunto a ti, Maria, qual é que é a sugestão que tens para os nossos ouvintes nesta semana? Olha, a minha sugestão é um bocado anacrónica e não é. Eu vou explicar porquê. Porque o Vítor Matos fez um
Eu acho que nós nunca o recomendámos aqui, mas fez um podcast muito bom, brilhante mesmo, eu acho que foi há uns anos já, sobre a história de André Ventura, e eu estou a dizer isto porque ontem nós estamos a gravar na quarta-feira, ontem tive a oportunidade no canal ao lado de entrevistar a par com outras pessoas o líder do Chega, André Ventura. Eu acho que é importante perceber André Ventura e as suas contradições. E Vítor Matos faz um trabalho fantástico, mesmo absolutamente brilhante. Eu já ouvi há muito tempo e decidi reouvir porque a Comissão Política, que é outro podcast do Expresso, também esteve a passar episódios deste podcast que se chama Entre Deus e o Diabo, que é a falar do caminho de André Ventura, das suas contradições, inclusive da sua tese de doutoramento, que diz que parece que se estuda a ele próprio. Eu falava há bocado de Carlos Moedas 2021 ter pedido, provavelmente pediria a admissão de Carlos Moedas de 2025, e eu acho que André Ventura de 2011, 2012 escreveria muitíssimo mal sobre o André Ventura de 2025. E o Vítor Matos faz um trabalho brilhante, está tipo uma série. Quando vocês ouvem, a Sonoplastia também está muitíssimo boa e parece uma série. Portanto, se estão já a ouvir-nos nas plataformas de podcast, vão ao lado, quando isto acabar, ouçam só a sugestão da Adriana, por favor. Comecem a ouvir, porque é muito bom, ouve-se muitíssimo bem, e acho que dá para perceber ainda mais as grandes contradições de André Ventura, porque se for como França, se nós seguirmos o caminho de França, isto não está muito bem parado. Adriana, qual é que é a tua sugestão para esta semana? A minha sugestão é um bocadinho mais solarenga, no sentido em que venho mais uma vez por este meio recomendar o Chefs on Fire, que vai acontecer no próximo dia 20 e 21 no Parque Marechal Carmona. Vai transitar do local anterior para o Parque Marechal Carmona. Vai ser muito maior, com aquilo que vai ser muito maior em termos de espaço, vai ter muitas coisas novas, muito interessantes, vai ter um acesso à praia, vai ter mais capacidade de baites e, acima de tudo, porque é o único festival que existe em Portugal em que vocês não têm que estar numa fila enorme para ouvir concertos e depois comer comida absolutamente horrível. Isto é um festival em que os melhores chefes de Portugal vão cozinhar apenas com fogo e que têm ótimos concertos que vão existir, vão ter Milhanas, vão ter Dino Santiago, portanto é um ótimo, é um mesmo muito bom programa de fim de semana. É um sítio em que é family friendly, no sentido em que podem levar os vossos filhos, tem uma zona até em que os vossos filhos podem ficar e serem supervisionados enquanto vão dar uma volta pelo parque e comer a comida maravilhosa e os vinhos maravilhosos que lá estão de forma descansada. Portanto, sugiro mesmo que comprem bilhete. Os bilhetes estão quase a esgotar, portanto comprem, porque vale mesmo muito a pena. Vou assiduamente tanto em Cascais, que é o evento maior, mas aos diferentes depois também pop-ups que são feitos, inclusive ao de Madrid. Portanto vale mesmo muito a pena e recomendo muito. E assim chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.